Vai falar um pouquinho de um trabalho que eu iniciei no início do ano passado, né? E deixa eu colocar aqui. Que é então, né, as rochas vulcânicas do Complexo Porongos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho então sobre essas rochas, principalmente, na verdade, essas rochas que afloram ali no sul, né, do Complexo Porongos. E a gente vai estar, então, falando um pouco sobre a evolução dessas rochas dentro do contexto ali da evolução do cinturão dolomitiano. Então, aqui, né, no contexto da província Mantiqueira, essa província que compreende aí, diversos cinturões orogênicos, produto, então, da amalgamação do oeste do Gondwana. Vai falar hoje do cinturão dolomitiano, né, que representa, então, essa porção sul da província Mantiqueira, e que fica aqui, tem extensão de aproximadamente 1.200 quilômetros, vai desde do estado de Santa Catarina até o Uruguai. E hoje a gente vai falar aqui do escudo sul-rio-grandense. Esse aqui é um mapinha simplificado que a gente modificou de Pertilhe e Colaboradores 2017, onde a gente apresenta aqui as principais unidades do escudo, né? E no domínio oeste a gente então tem o embasamento, que é representado então aqui pelo terreno Taquarembó. Também temos o embasamento aqui representado pelo Encantados. Aqui o terreno São Gabriel, né, que no mapa é representado aí pelo complexo Campaí e pelas sequências metavulcano-sedimentares. Aqui na parte central, a gente então tem a bacia do Camaquã e o complexo Porongos, juntamente aqui com o complexo aqui Vale do Capivarita, e também temos aqui nessa porção mais a leste o Batólito Pelotas. Resolvemos também colocar nesse mapa o terreno Jaguarão, né, que aí é o novo terreno aí adicionado ao escudo. É um mapa da unidade do Complexo Porongos, onde ele é separado em em 4 grandes regiões, essas que são controladas, então, pela ocorrência aí de antiformes de escalas regionais. E, na parte mais ao norte, a gente, então, tem a antiforme Capané, a antiforme Santana da Boa Vista, a antiforme Serra dos Pedrosas e a antiforme Godinho, que é onde a gente realizou o trabalho. As rochas metavulcânicas aqui no mapa, elas são representadas aqui por essa coloração verde. E diversos modelos já foram propostos aí para a evolução dessa unidade. A gente tem um modelo aí da Zalman e Colaboradores 2016, em que ela fala que o Porongos ele foi formado em uma bacia intraplaca. E que as rochas vulcânicas, né, que afloram aí, que ocorrem intercaladas, então seriam um produto aí desse afinamento crustal, e elas limitaria a idade máxima de deposição dessa bacia. Considerando que essas rochas vulcânicas elas têm idade de aproximadamente 780 milhões de anos, então essa seria a idade máxima de deposição dessa bacia, que no modelo dela é uma bacia intraplaca. Posteriormente, com a publicação de novos trabalhos, então se pôde observar que, na verdade, é muito mais complexo do que isso. Na tese de doutorado da Juliana Pertilhe, ela publicou e ela fez estudos geocronológicos, né? E ela identificou que, na verdade, o Complexo Porongos ele recebe fontes de diversas idades, aí, desde de fontes arqueanas até fontes aí com idades ediacaranas. Também, então, ela propôs que, na verdade, não existe só uma bacia Porongos, e, na verdade, são mais de uma, e que existe uma bacia, né, que seria uma das últimas bacias a ser formada, seria uma bacia de Forland, e que teria uma idade máxima de deposição de 570 milhões de anos. Posteriormente, então, veio o trabalho da Rufig, né, e colaboradores aí em 2018, em que ela propõe um modelo aí evolutivo, considerando já a ocorrência dessas duas bacias. Seria, então,
uma bacia de imagem passiva ou intraplaca, né, como concorda ali no modelo anterior das ALMA, e essa bacia de imagem passiva, ela denominou de P1, aonde, de acordo também com o modelo das ALMA, ela concorda e fala que existem rochas vulcânicas, né, que no caso vão limitar também a idade máxima de deposição dessa bacia de imagem passiva, e que posteriormente existiria então uma segunda bacia, né, como já tinha sido proposto por Pertile em 2017, e essa bacia seria então uma bacia de Fórmula. Só que uma visão bem contraditória em relação à origem dessas rochas metavulcânicas tem sido propostas aí nos últimos anos, como aqui no trabalho da Mariana Martil, em que ela propõe que as rochas metavulcânicas do complexo Porongos e os ortognaisses Várzea do Capivarita, eles teriam sido formados, então, em um arco magmático. E esse arco magmático ele teria aí uma idade de 790 milhões de anos. Depois teve o trabalho aí do Batiste e colaboradores, em 2018, que ele faz ele propõe aí um modelo semelhante, né, com base em dados geoquímicos e estruturais, correlacionando aí as rochas metavulcânicas da parte norte do complexo, lá do Cerro da Árvore, com as rochas metavulcânicas, com os ortognaisses do Várzea do Capivarita. Existem outros trabalhos também que relacionam essas rochas, tanto dos ortognaisses Várzea do Capivarita quanto as metavulcânicas do Porongos, então, com xenólitos que ocorrem na parte leste desse cinturão, né? Como, por exemplo, aqui no trabalho do Vieira. Outros trabalhos também mostraram aí a ocorrência de xenólitos na parte leste do cinturão donfiliciano, ou seja, então aí a gente tem, por exemplo, os xenólitos Piratini, que foram primeiramente datados aí, por Silva em 1999, com idade aí de aproximadamente 780 milhões de anos. Essas rochas, elas apresentam a assinatura de arco magmático, depois elas foram datadas novamente, esses gneiss Piratini foram datados aí por Tambara, no mestrado dele, também aí idades aí de 784. Depois apareceram outros trabalhos que mostraram, né, que existem esses xenólitos que estão dentro do batólito de Pelotas e que possivelmente eles representam relictos desse arco, né, de 780 milhões de anos. O que é contraditório, né, com a hipótese de um ambiente intraplaca, né, para a formação dessas rochas. Também, ali na parte do Uruguai, aflora os ortognaisses Cerro Bore, que também tem idade aí por volta de 800 milhões de anos, e que apresentam também assinaturas geoquímicas aí de arco continental. Eu coloquei um modelinho do Rodrigo Ramos, 2018, e do Vieira, que eles, então, mostram, né, esse arco Piratini aqui, e falam, aqui ele até representa aqui em vermelho, esse magma, né, esse magma parental que daria origem, então, aí, aos ortognaisses aí, Cerro Bore, os gneiss Piratini, Chácara das Pedras, que ele compara no trabalho dele. Né? E aqui o trabalho do Vieira, em que ele mostra que esse arco, né, sendo formado sobre uma crosta aí paleoproterozoica, de idade aí 2.0 até 2.2 milhões de anos. E então, né, a gente escuta aí bastante ao longo do curso sobre as orogenias aí do cinturão donfiliciano, né? Então, a gente começaria ali com um passinho, que seria, então, um arco de ilhas, que começaria ali, que tem aí uma duração de 890 até uns 860 milhões de anos. Depois a gente teria, então, a orogenia São Gabriel, que seria com a formação de um arco continental, de 770 a 680 milhões de anos. E aí depois teria a orogenia donfiliciano, né, de 650 e 540. Com esses novos trabalhos, então, haveria uma nova orogenia, né, que seria a orogenia Piratini, que teria idade de 800 a 680 milhões de anos, com uma evolução aproximadamente concomitante ali com a evolução do São Gabriel, só que apresentando em contextos diferentes, assim.
né? A gente vê através dos isótopos que o São Gabriel é um terreno juvenil, né? Já ao contrário do que se observa para a orogenia piratini. Então, além, né, de toda essa questão, além do porongo já ser um folding thrust belt, né, um cinturão de dobramento e empurrão que já, por si só, já é complexo, ainda tem essa questão das rochas metavulcânicas, né, que não se sabe a origem. Além disso, ainda tem a outra variável, né, que dificulta, então, o entendimento dessa unidade, que é a falta de estudos para algumas regiões do complexo porongos, como, por exemplo, para Antiforme Godin. Um dos primeiros trabalhos aí que caracterizaram as rochas metavulcânicas, né, do ponto de vista geocronológico, foi o trabalho aí da Juliana Pertilli e colaboradores em 2017, em que ela data, né, essas rochas, essa mesma rocha em que esse trabalho foi realizado, e aí mostrando a idade aí de 809 milhões de anos. Ela também faz isótopos, né, nesses zircões datados, de áfino e isótopos também de oxigênio. Então, com base nisso, a gente resolveu realizar um trabalho de caracterização das rochas metavulcânicas da área, com o intuito aí, então, de fornecer novos dados, né, para corroborar, então, com o entendimento da evolução dessa unidade tão importante para a compreensão da evolução do cinturão do Filiciano. Então, a gente fez algumas etapas de campo, seguidas de amostragem, foi coletado umas 60 amostras. Dessas 60 amostras, a gente escolheu algumas para petrografia. Essas lâminas, então, foram selecionadas, onde foi feita química mineral na Universidade Federal de Brasília. A gente analisou silicatos e alguns opacos, né? A química mineral, então, foi realizada através de equipamentos de microssom eletrônico. E, posteriormente, a gente enviou amostras para fazer geoquímica lá na ACME, que tem sede em Vancouver, no Canadá, onde os elementos maiores eles foram analisados via ICP-EF, e os elementos traços, que incluem aí os elementos terras raras, foram analisados no ICP-MF. Aqui os afloramentos, né, eles localizam principalmente nas drenagens, que é onde a gente encontrou a rocha mais sã. Uma das características mais notáveis na área é a presença desses veios de quartzo, que eles são, em geral, paralelos à foliação, mas ocorrem também, mais raramente, veios que são discordantes. Esses veios, eles são deformados, então, em dobras e também em sigmoides. Os sigmoides, eles apresentam sentido de cisalhamento destral. Aqui eu coloquei uma tabela, resumo, né, das fases de deformação. Foram identificadas, então, 5 fases de deformação, sendo que na primeira a gente identificou estruturas como foliação e dobras. Essa foliação, ela é uma xistosidade, né, e apresenta um trend aí NW, direção NW. Essas dobras, elas são centimétricas a decimétricas, fechadas a isoclinais, e apresenta aí um plano axial paralelo à foliação F1. Vergência para NE. Já na fase D2, a gente identificou 3 estruturas, uma foliação, dobras e também lineação de estiramento. A gente observou, então, que a foliação, nesse caso, é uma foliação milonítica, que tem aí direção NNW, e a gente observou também a presença de porfiroclastos do tipo sigma, indicando aí sentido de cisalhamento destral. Ocorrem dobras F2, que a gente denominou de F2, que são dobras centimétricas a decimétricas, e também dobras em bainha. Essas dobras, elas têm plano axial aí paralelo, então, à foliação milonítica, e apresenta vergência aí para ENE. A lineação de estiramento, então, tem um caimento aí para NW, e elas são paralelas, então, ao eixo das dobras F2. Os sigmoides apresentam, então, sentido de cisalhamento destral, e essa fase de deformação, ela apresenta aí um regime aí de cisalhamento simples. Na D3, a gente identificou as estruturas, a foliação F3, que é uma clivagem. Essa clivagem, ela tem direção NE, e as dobras F3 são dobras centimétricas a métricas, são dobras abertas, e apresenta aí um plano axial paralelo a F3, com eixos aí
bem distribuídos aí depois a gente vai ver no histograma. E divergência para FE. Na fase D4, a gente identificou bandas de cisalhamento. Essas bandas de cisalhamento, elas têm direção NNW. E, por último, identificamos aí dobras aí verticais, né, de escala regional, com direção NE, e que são consistentes aí com o eixo da antiforme Godin. Então, nas duas primeiras fases, a gente tem condições dúcteis, né? Na fase D3 e D4, a gente tem condições semidúcteis, e na fase D5, aí a gente tem condições dúctil-rúctil. Vou mostrar as principais feições, então. Essa aqui é a foliação F1, né, que é uma histosidade. Então, essa foliação é uma foliação plano-axial das dobras F1, e sugeriu, então, que a existência de uma fábrica anterior, que a gente não identificou ainda se trata de uma fase, se trata de uma S0 ou de uma FM-1. As dobras isoclinais. Já na fase D2, né, a gente tem aqui a foliação milonítica. Nessa fase, então, prevalece o cisalhamento simples, né, a gente observou através das feições aí, como porfiroclastos, tipo sigma, veios de quartzo indicando sentido de cisalhamento destral, e feições também estruturais de médio a alto ângulo. A alineação de estiramento, né, desses as dobras fechadas, que tem aí essa foliação milonítica paralela, então, ao plano axial dessas dobras. A clivagem aqui, né, F3, vocês conseguem ver aqui a ondulação aqui. Já na fase D3, então, nessa fase D3 a gente tem a formação de dobras, dessas dobras abertas. E essas dobras abertas, elas ocorrem em alto ângulo com as dobras F1 e as dobras F2. E essas dobras F3, elas são formadas, então, aí, pelo redobramento dessas duas fases anteriores. Então, aqui a gente tem uma dobra F1, que apresenta aí, então, redobrada, formando as dobras F3. As dobras F2, tá um pouco difícil de ver, mas aqui, e são aí redobradas, formando as dobras F3. Aí na D4, né, como eu falei, ocorre essas zonas de cisalhamento, essas bandas de cisalhamento aí, que são métricas, são centimétricas a decimétricas, e elas imprimem aí uma maior complexidade estrutural para as estruturas da área. Né? Aqui a gente vê essas zonas de cisalhamento aí deslocando veios de quartzo. Aqui a gente vê elementos das dobras, né, sendo deslocados também com zonas de charneiras aqui para um lado e flancos para o outro. Muitas vezes é possível observar que essas zonas de cisalhamento, elas cortam a foliação milonítica F2, né? E se sabe que em cinturões de dobramento e empurrão, as tensões, elas podem ser aliviadas através de zonas de cisalhamento, e aqui a gente interpretou que essas bandas de cisalhamento de alto ângulo, atribuídas a essa fase D4, juntamente com as estruturas aí D3, elas teriam agido, então, como superfície de dissipação dessas tensões. Na fase D5, as dobras dessa fase, a gente só conseguiu observar através do tratamento dos dados no software Esteronet. Quando a gente plotou todas essas foliações, a gente viu aqui que formava um padrão em guirlanda. E aí, através da manipulação desses dados, então, a gente conseguiu chegar a uma dobra, né, em escala regional, que, então, estava afetando todas essas estruturas na área, e que a gente observou que essa dobra, ela tinha aí direção NE. E que essa dobra também, ela não é totalmente cilíndrica, porque a gente vê uma boa dispersão dos polos aqui, né? E essa dobra, então, teria direção aí consistente com a antiforme Godin, que é a antiforme da área lá, que eu apresentei no mapa. Em relação ao transporte tectônico, diversos estudos aí estruturais mostram diferentes direções para o transporte tectônico. No trabalho do Batista e colaboradores de 2018, ele destaca que no Complexo Corombos existiram 2 episódios de thrusting principais. O primeiro ocorreu durante a fase D1 e D2, e que o pico metamórfico teria ocorrido durante essas fases,
E um outro evento de thrust teria ocorrido, então, na fase D3, e em que teria ocorrido, então, aí um metamorfismo retrógrado de mais baixo grau. Já nas rochas, já na nossa área, a gente identificou aí dobras na fase D1 e D2, convergência para NE, e dobras aí da fase D3, convergência para SE. Porque aí a gente não quis fazer grandes inferições a respeito do transporte tectônico, porque a gente precisa de mais dados. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a petrografia, né? Aqui a gente tem essa textura lepidoblástica bem marcada aí pelo alinhamento dos cristais de muscovita. A recristalização aqui, né, do porfiroclasto de quartzo. Todos os porfiroclastos que eu vou apresentar aqui fazem parte, então, da assembleia primária, né, dessa mineralogia primária. Essa mineralogia primária ela foi obliterada pelos processos deformacionais e metamórficos. Então, aqui, já nas rochas miloníticas, a gente tem aí um aumento da recristalização e, muitas vezes, esses quartos ocorrem rotacionados, como nesse caso aqui, em que apresenta aí um sentido aí, destral. A porfiroclástica é bem marcada, né? Então, por esses porfiroclastos aqui de quartzo, nessa matriz aí bem fina, muitas vezes esses porfiroclastos de quartzo eles ocorrem apresentando lamelas de deformação. É possível observar também que algumas superfícies foram absorvidas, né, formando essas texturas aqui de embainhamento, sugerindo aí, então, um desequilíbrio ainda desses primeiros cristais, né, ainda nesse magma que deu origem a essas rochas. É um pouco raro, mas é possível observar também a presença aí de ortoclase com faces euédricas, né, mas na maioria das vezes ocorrem recristalizadas, assim. E porfiroclastos também de plagioclase, aqui eles ocorrendo aqui na textura milonítica. Muitas vezes esses porfiroclastos eles ocorrem pseudomorfizados aí por cristais de epidoto e também de. Aqui a gente tem a textura blastocataclástica, que ocorre aí onde essas rochas são afetadas pela zona de cisalhamento. Então, aqui, essa textura ela é marcada pela redução, né, do tamanho de grão e também por esses fragmentos aqui dispersos nessa matriz fina aqui de. Temos também, então, cristais de actinolita, né, marcando a textura nematoblástica, e aqui minerais bem importantes, que a gente vai falar posteriormente, que é a ocorrência, né, de ilmenita com halos de reação aí de titanita. Nas imagens aí de elétrons retroespalhados, a gente conseguiu observar também a presença de pirita, e aqui tem um zircãozinho. Microdomínios, né, de muscovita, eles facilitaram, então, a observação da deformação em microescala. Aqui a gente observa a foliação S1 sendo, então, afetada pela foliação S3, e também a gente viu estruturas aí do tipo SC. Quando a substituição do plagioclase pelo epidoto ela se completa, então a gente pode observar aí aglomerados euétricos de epidoto, né, nessa matriz, que mais raramente ocorrem isolados. E, novamente, tem os aglomerados, e aqui a gente vê aí as ilmenitas aí com bordas de titanita. A química mineral, a gente analisou aí os feldspatos, né, e a gente identificou, então, a albita, o anotoclásio, sanidina, né, evidenciando, então, aí esse propólito de natureza félsica, e também ortoclásio. As micas, elas foram classificadas como pertencentes à série fengítica. E a gente pôde observar também que existe aí uma substituição aí nos sítios octaédricos de magnésio por alumínio e nos sítios tetraédricos aí de alumínio por sílica. E está relacionado, então, com essa substituição heterovalente aqui. Linkaria, então, esses membros extremos aí dessa série. A fórmula calculada para esse mineral. Cloritas, existem diversos diagramas de classificação para clorita. Esse diagrama ele utiliza o magnésio, o ferro e também o alumínio, mais os valores das vacâncias.
Aqui, então, as cloritas foram classificadas como do tipo camosita e também do tipo trioctaédrica. Nesse diagrama aqui tem, então, um novo campo, né, que é o campo das cloritas tridioctaédricas, e as cloritas aqui nesse diagrama continuaram sendo classificadas ainda como trioctaédricas. Nesse diagrama, as cloritas foram classificadas como clinocloro ferroaluminoso e camosita magnesiana. Esses dois, esse aqui, o clinocloro é o membro extremo rico em ferro e a camosita é o membro extremo rico em magnésio, que então aqui serve aqui a substituição entre eles, entre esses elementos. Epidotos, então a gente classificou aí como uma solução sólida de clinozoisita e epidoto, devido aí então à ocorrência nos sítios octaédricos aí de alumínio, tanto de alumínio como de ferro. Então, aquelas texturas que eu mostrei, né, anteriormente dos cristais de ilmenita com bordas de titanita, na microsonda foi observado que, na verdade, é muito mais complexa essas relações texturais. Então, aqui, a gente vê que tem pequenos relictos, não sei se está dando para ver bem aí, mas tem pequenos relictos ainda de ilmenita, que é substituída por uma fase também de titânio, mas que é representada aí pelo rutilo, né? E que tudo isso é rodeado aí por um halo de titanita. Então, essas ilmenitas, ela apresenta aí enriquecimento no componente ilmenita, obviamente, mas que também tem teores aí significativos de pirrofanita. As titanitas apresentam aí um membro final de titanita de 90% a 95%, sendo que o titânio, nos membros em que a titanita ocorre como membro final em menor proporções, está associado aí com um aumento, com a substituição de alumínio nesse sítio. E aqui que a gente vê no diagrama que a correlação negativa entre esses elementos. E o rutilo aqui com teor de titânio de 95 a 98. Aqui, então eu utilizei também algumas fórmulas para calcular a temperatura de formação das cloritas, né? Que eu queria saber a temperatura, né, dessa face aí de mais baixo grau. Então, eu utilizei alguns modelos semi-empíricos e um modelo semi-empírico, e foi possível observar aí temperaturas para cada um desses modelos bem similares, né, em torno aí de 340 graus, que é bem contingente aí com o que eu esperava para essa face metamórfica. Então, é muito difícil, né, tentar compreender a evolução metamórfica de rochas félsicas pela falta de minerais índice, né, e também pela dificuldade em gerar trajetórias PTT para esse tipo de rocha. E, então, nesse caso, a gente tem que sempre analisar, né, as relações texturais e essas fases minerais que de vez em quando aparecem. Então, o rutilo, ele é bem comum em rochas metamórficas, né? Nesse caso, o rutilo aqui, ele está relacionado com o aparecimento desse mineral, está relacionado aí com uma fase anfibolite superior, e que estaria, então, vinculado à fase de formação D1, né? Esses minerais, eles só foram encontrados aí, orientados segundo a foliação S1. E as coronas de titanita, elas foram, então, interpretadas como um reequilíbrio durante a fase de exumação, né, dessas rochas, e que foi aí facilitada a sua formação através de uma fase fluida. Então, sobreposto a isso, a gente tem uma outra face metamórfica, né, que é a face xisto verde, de mais baixo grau, que é representada aí por esses minerais, né, fengita, clorita, clinozoisita, epidoto, actinolita, albita e quartzo, que é típico de face xisto verde. Ocorre a albitização, né, esses plagioclastos que a gente identificou na Petro, na verdade, eram albitas, que esse processo de albitização é bem comum de face xisto verde, e nós acreditamos que, então, essa albitização teria facilitado a formação, né, desse epidoto, ali substituindo, então, esses plagioclases, porque durante a albitização, então, são liberados cálcio e alumínio, né? As fengitas, elas têm ali um fechamento nos sítios octaédricos maior do que 2. E muitos autores indicam que isso está relacionado, então,
com um desvio aí de colubritas dioctaédricas para trioctaédricas, e estaria relacionado aí com função metamórfica. As temperaturas, né, encontradas típicas de faixa xisto verde, aí com temperaturas médias de 346 graus. Agora vamos falar um pouco da geoquímica. Antes de utilizar os diagramas de classificação de geoquímica, é sempre interessante a gente analisar a mobilidade desses elementos, né? Por se tratar de rochas metamórficas. E aqui nessa figura a gente tem alguns índices, né? Que é o índice carbonato clorita-pirita e um outro índice de alteração, em que a gente utiliza aí para classificar, para ver o quanto essa rocha está alterada. Então, todas as rochas analisadas caíram aí no campo das rochas pouco alteradas, e aqui são diagramas binários, né, mostrando aí correlação entre elementos HFSE e também elementos terras raras, que mostram aí trends bem positivos, né, indicando aí que, apesar do metamorfismo e da deformação, essas rochas ainda preservam os elementos traços. Então, aí, nesse diagrama do Winchester e Floyd, de 1917, classificamos a rocha aí com base nos elementos maiores. As rochas foram classificadas, nesse caso, como dacitos a riolitos. Utilizando elementos traços, essas rochas ainda são classificadas, nesse caso agora, como riodacitos a dacitos, que é bem similar, né? Já no diagrama de Vini-Barigá, aqui a gente tem a série, que essas rochas pertencem, então, à série cálcio-alcalina, e aqui, no diagrama de Perfililo e Taylor, essas rochas foram classificadas como cálcio-alcalina, a cálcio-alcalina alto potássio. Nos diagramas de Hacker, que a gente faz, então, a análise dos elementos maiores, né, versus sílica, a gente vê que tem alguns trends, mas os trends eles não são muito bem definidos, porque tem poucos dados, né, mas é possível observar aqui, então, correlações negativas entre sílica e ferro, magnésio e ferro, e também do alumínio do magnésio da sílica e também do alumínio com sílica. Isso pode estar aí, então, relacionado com fracionamento de olivina, clinopyroxênio e também de hornblende. E também aqui trends negativos de titânio e fósforo, que poderia estar relacionado, então, com fracionamento de óxido de ferro e titânio e também de apatita. Então, aqui nós temos os elementos terras raras normalizados por valores condríticos. A gente vê que os elementos terras raras leves, eles são enriquecidos em relação aos elementos terras raras pesados. Aqui uma anomalia negativa de Europa. Aqui nesse diagrama, né, multielementar, a gente vê, então, o enriquecimento de elementos Lime em relação a HFSE e anomalias negativas aí de nióbio, tântalo e também de estrôncio e titânio, que são características típicas aí de rochas formadas em ambiente de arco magmático. Esse enriquecimento aqui, né, em elementos terras raras leves e também nos liles, estaria, então, relacionado, em contraste aí com a depressão dos elementos terras raras pesados e dos HFSE, estaria relacionado, então, aí com a diferença partição desses elementos para uma fase fluida. As anomalias negativas aqui de nióbio e tanto, tem várias teorias, né, para essa anomalia, para explicar. Uma delas é o fracionamento de elementos, né, lá na fonte, de elementos ricos, de minerais ricos em elementos HFSE, e também poderia estar relacionado com altas taxas de contaminação, né, de contaminação de crosta, ou então vários estágios aí de fusão parcial, seguidas de extração desse melt aí na fonte. Então, tem aquelas unidades, né, que eu tinha falado, que também apresentam idades tonianas e também características geoquímicas de arco. Então, aqui eu resolvi, então, comparar as rochas metavulcânicas da Antiforme Godinho com as rochas metavulcânicas e também com os ortognáceos que já tinham sido reportados na literatura como formados também nesse mesmo arco. Então, aqui tem as rochas da região norte do Complexo Porongos, do Cerro da Árvore. Aqui as rochas do Complexo Várzea do Capivarita, os ortognáceos. E aqui a suíte Cerro Bore, que aflora no Uruguai.
Os guinais Piratini, a suíte Piratini, né, que aflora lá na porção leste, no Batório de Pelotas, aí também o que a suíte aqui, os guinais Arroio Pedrado, que também aflora aí na parte leste. A gente pode observar, né, que é muito similar. Aqui em cinza está representado aí as rochas vulcânicas, aqui abaixo, né? Então a gente vê que é muito similares as características geoquímicas, sempre aí, com anomalias negativas de Europa, enriquecimento em elementos terrazários leves. Aqui a mesma coisa, a gente observa aqui um padrão bem semelhante, né, para todas essas outras unidades. Então, para corroborar aí, então, com essa hipótese, né, do arco, utilizamos aí alguns diagramas de classificação de ambiente geotectônico. Aqui, esse diagrama é o diagrama de Harris, 1986, em que ele fala que as rochas que caem nesse grupo, que ele chama de grupo 1, que é o grupo do arco vulcânico, elas apresentam enriquecimento, né, em lily, e são características típicas de rochas formadas em ambiente de arco. Nesse diagrama aqui do PIS 1984, a gente tem também que as rochas foram classificadas aí como formadas em ambiente de arco. Esse trend aqui, levemente para ambientes intraplacas, está relacionado aí, então, segundo o autor, né, do diagrama, como relacionado com a maturação desse arco. No diagrama aqui de Cabanes e Lecore, foi classificado aqui também as rochas como pertencente aí a esse ambiente de arco magmático. Para diferenciar, né, entre o arco magmático e o arco oceânico, os outros diagramas não diferenciavam, então foi utilizado esse diagrama que utiliza razões tório-térbio e nióbio ítrio e térbio, classificando aqui as rochas como pertencente aí ao arco continental. E esse trend vertical que a gente observa é um trend que está relacionado com a subducção, porque marca, né, então, aí um enriquecimento em tório, e esse enriquecimento em tório estaria relacionado aí com o input, né, de sedimentos aí, que a placa estaria levando aí para dentro desse manto. Nesse diagrama, então, também ele diferencia aí rochas formadas em arcos continentais de arcos oceânicos. A maioria das rochas caem próximo ou dentro desse campo do arco continental. Para avaliar a maturidade desse arco, foi utilizado, então, esse diagrama de rubídio-zircônio por nióbio, em que ele divide 3 campos, né? Os arcos primitivos, os arcos normais e os arcos maturos. E aqui a gente observou que as rochas caíram, então, dentro do arco normal, aí com a tendência aí para o arco maturo. Avaliar, então, a contaminação dessa crosta, a gente considerou que o trabalho, né, de Gal, 1998, e colaboradores, em que ele faz uma média aí, né, de elementos traços e elementos maiores também para a crosta continental. Né, ele propõe aí dados geoquímicos que representaria, então, a crosta continental. A gente observou que os nossos dados de elementos traços, eles são muito similares com os elementos traços propostos, né, por esse trabalho. Outra coisa também que mostra uma maior contaminação, né, um maior... Opa, desculpa. Mostrando que a crosta ela teria tido um papel importante na formação dessas rochas, são os teores aí super baixos, né, de níquel, cromo, cobalto e número de magnésio. E essas razões aqui de rubídio estrôncio e ítrio nióbio, de 3, aqui para a primeira de 3,52 e para a segunda de 2,28, mostraria então que essas rochas elas são muito afetadas por uma crosta continental. Além disso, quando a gente normaliza aqui os dados geoquímicos aqui pela crosta superior, a gente vê que muitos desses elementos eles ficam em torno de 1, né, mostrando aí essa similaridade, com exceção aí de nióbio e estrôncio e do térbio. Como eu havia falado, o Perchile e colaboradores de 2017 fez isótopos aí de epsilon áfrio, né? Então, se a gente olhar aqui nesse diagrama para as rochas de 780 milhões de anos, a gente vê aí epsilon áfrios bem negativo, de -10 até -20. Né? Isso mostra reservatórios magmáticos bem evoluídos.
Aqui também, nos isótopos de oxigênio, para a idade de 780, e a gente vê, então, aqui, isótopos com valores aí, isótopos de oxigênio com valores superiores a 8, né? E isso mostra grande contribuição aí de materiais supracrustais. Então, a formação de rochas félsicas intermediárias em ambiente de arco magmático é bem complexa. Existem diversos modelos, né? E alguns modelos falam que essas rochas elas passaram por processos de fracionamento, de cristalização fracionada, né? E outros modelos apontam aí para assimilação crustal. Mas existem modelos recentes já que consideram que os dois processos eles ocorrem. E que, então, na verdade, e que também essa crosta, ela teria um importante papel aí na formação desses magmas félsicos. Aqui com magmas mais primitivos, estagnados aqui na base da crosta, né, formando aqui os underplates, e evoluindo, né, fracionando, e conforme a evolução, esses magmas vai ascendendo para níveis crustais aí cada vez mais rasos. Com base nisso, né, dessa importância da crosta na formação aí de rochas vulcânicas, alguns trabalhos eles tentaram entender a evolução o espessamento crustal de acordo com a evolução do arco, né, com a maturação do arco. Então, alguns trabalhos aí publicados na Scientific Reports, como, por exemplo, esse trabalho aqui de Shiriadia, em que ele fala, né, que é possível entender a maturação do arco e, consequentemente, o espessamento dessa crosta através dos valores de estrôncio e ítrio, porque esses elementos, eles apresentam coeficientes de partição que são dependentes da pressão. Então, assim, em pressões relativamente rasas, eu tenho aí, então, o particionamento de estrôncio aí para uma fase residual sólida, né? E enquanto em altas pressões, esse elemento ele vai tender a ficar no magma. Por exemplo, se eu tenho fracionamento intenso de plagioclásio, eu vou ter uma redução, então, dessa razão, porque o estrôncio, né, tende a entrar na estrutura aí desse mineral. Enquanto que o ítrio, ele particiona aí para dentro da estrutura da granada, né, em altas pressões, e o contrário aí, que é o contrário aí do estrôncio. Então, com isso, é possível observar, né, para o mesmo arco, que existe um trend, né, que vai aumentando. Quanto maior a razão, estrôncio e ítrio, maior, então, maior é a profundidade em que esse magma estava sofrendo os processos de fracionamento. Isso também pode ser observado utilizando a razão lanthanitérbica, né, em que também existe aí um trend que mostra aí essa maturação do arco. Com isso, né, eu coloquei aqui, né, um diagrama, uma tabela, em que a gente consegue observar esses valores de lantânio e térbio normalizados aí para as rochas metavulcânicas e também para todas as rochas comparadas, né, para todas essas rochas aí de mesma idade e que têm assinatura geoquímica de arco. Então, se a gente for observar, vê que os valores dessa razão, eles vão aumentando aqui das rochas da área, né, do Godinho, para as rochas do Cerro da Árvore, e vai aumentando até aqui a suíte Arroio Pedrado, né? Os gneiss Arroio Pedrado teriam, então, os maiores valores. O ítrio é a mesma coisa, apresenta o mesmo trend. A gente vê aqui valores médios menores, né, para essas rochas aqui do Cerro da Árvore, para as rochas da Antiforme Godinho e para os ortogneiss Várzea do Capivarita, e que esses valores eles vão aumentando aí em direção às suítes Arroio Pedrado. Então, com base nisso, a gente pode sugerir, então, né, que as rochas metavulcânicas do Complexo Godinho, da Antiforme Godinho, do Complexo Cerro da Árvore e o Várzea do Capivarita, eles foram formados em níveis cruciais mais raros, se comparados com a suíte Arroio Pedrado, Piratini e Cerro Bori. Isso é corroborado, então, pelos dados isotópicos que foram publicados por Vieira, em que ele fala, né, que a suíte Arroio Pedrado teria formado em maiores profundidades em relação a essas outras rochas, né, com fusão do manto litosférico.
Então, é, chegamos à conclusão de que essas rochas, né, tanto as rochas ali metavulcânicas que afloram na antiforme Godinho, como nas rochas metavulcânicas que afloram na parte mais a norte, né, no complexo Cerro da Árvore, juntamente com os ortognais Várzea do Capivarita e também os fenólitos que afloram ali na parte leste, né, dentro do Batólito Pelotas e também lá o Cerro Bore, lá no Uruguai, eles apresentam, então, uma origem a partir de reservatórios de magmas bem evoluídos e que todos apresentam assinaturas geoquímicas semelhantes, né, como formados em um arco continental. E aí, então, as diferenças, né, observadas dentro desses relíquios, né, possivelmente representa aí essa assembleia de arco, então, pode ser explicada pelo aumento da maturidade do arco. E que esse cenário ele é bem complexo, na verdade, porque existem rochas, né, na parte central ali, como o complexo Várzea do Capivarita e as rochas metavulcânicas do complexo Corombos, e existem os outros fenólitos, né, que estão do outro lado, lá na parte leste, dentro do Batólito Pelotas, e também no Uruguai. Então, difícil sugerir, né, o mesmo arco para relíquios desse arco que estão tão dispersos. Mas o que a gente pode afirmar é que as rochas do complexo Corombos e os ortogneiss Várzea do Capivarita, que ali fazem parte do terreno Tijucas, né, tiveram a mesma origem. As rochas, né, das rochas metavulcânicas ali da antiforme Godinho apresentam em idade modelo, né, de 1.7 até de 2.2, 1.7, e epsilon ácidos negativos e zircões herdados aí datados de 1.1 a 2.2, como foi publicado por Pertile. E isso mostra, então, que esse arco ele foi desenvolvido, então, sobre uma crosta antiga, né, um embasamento em paleo a mesoproterozoico. Agora, os trabalhos que têm sido publicados, eles estão tentando entender qual seria esse embasamento, né? Seria o Arroio dos Ratos? Seriam Encantadas? Uma das coisas que dificulta aí também a compreensão seria aí esses zircões herdados aí com idade mesoproterozoicas, que a gente sabe aí que o complexo encantado de Arroio dos Ratos tem idade aí paleoproterozoica. Uma das contribuições também desse trabalho é que a gente identificou, né, que na região da antiforme Godinho, essas rochas metavulcânicas com assinatura geoquímica de arco, elas estão estruturalmente acima dos quartzitos, né? Esses quartzitos, então, teriam sido formados em uma bacia de margem passiva, aquela lá que eu apresentei no início da apresentação, então, que seria aí a bacia Porongo 1. Na nossa área, a gente identificou, então, dois trustes principais, gerados aí durante a fase de deformação D1 e D2, e que na fase de deformação D1 a gente teria condições né, de metamórficas atingindo aí faces anfibolitos, e que a face cisto verde teria ocorrido aí durante a fase D2. Eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte, né, desse trabalho e que possibilitaram, então, a chegar, né, a finalização aqui, como, por exemplo, aqui a professora Juliana Pertile, né, da Universidade Federal de Pelotas, a Fernanda, aí da UFG, a professora Paola, né, da Universidade Federal de Pelotas também, o Thales, da URGS, a Marina, da Unicinos, o Acla, né, da Unicamp, o Jorge Henrique Laux, da CPRM, o Breno, da Universidade Federal de Brasília, e a Lívia também. Então, era isso. Pô, Rodrigo, primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho aí, parabéns aí. Na moral, e ótima apresentação. Você tá maluco? Nervoso aqui, mas faz Ah, parte. que jeito. Ficou sensacional. E agora, pessoal, até fica aberto a perguntas aí, não sei se alguém tem dúvida em algum ponto. E, Rodrigo, é verdade, eu queria perguntar, que programa vocês usaram, não sei, para fazer o processamento dos seus dados geoquímicos? Tem o GCD Kit, é um programinha clássico aí de tratamento de dados geoquímicos, Uhum.
consegue fazer a normalização aí desses elementos através dele. Você pode fazer também manualmente, mas aí tem o programinha para auxiliar. Boa, boa. Pode crer. Mas alguém tem dúvida? Ou alguma questão? Sei lá. A galera tá parabenizando você aí no chat. Yeah. Que orgulho, cara. Na moral, muito legal ver você produzindo. Acho que é isso. Acho que ninguém tem dúvida. Acho que é aqui o Gustavo. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta. Saberia me informar a respeito do contexto geoeconômico da região do Complexo Porongos e a implicação da formação das rochas em um ambiente geotectônico de arco continental? Poderia corroborar com a formação de algum depósito mineral. Oh. Então, eu não sei te falar em relação a contexto, né, econômico aí, mas a gente encontrou uns sulfetos ali, umas piritas, umas calcopiritas. Claro, né, se esse ambiente aí foi mesmo um arco, né, existem alguns depósitos que podem estar relacionados, mas até agora eu não vi assim, nenhum trabalho que fala sobre isso. Né? Uhum. Perfeito. Mais alguém? Acho que é isso, então. Acho que a gente pode encerrar, então, eu acho. Então tá, Eu queria agradecer de novo pela disponibilidade, Rodrigo. Muito eu obrigado aí agradeço. por ter dado isso. E eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria, né, como é a última aí, encerrar o mês geológico aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Boa, galera. E é isso. Acho que